Olá, caríssimos estudantes, sejam todos muito bem-vindos ao componente de Educação Física. Lógico, claro, comigo, professora Irislene. Muito obrigada pela sua presença, por estar acompanhando, por estar enviando aí todos os registros. Os professores que estão fazendo essa ponte me deixa muito feliz, me deixa muito contente, muito grata de verdade. Vamos continuar nessa perspectiva, ok? E hoje nós temos aí orientações importantes sobre uma temática que ela vai fazer parte aí sempre dessa aula do terceiro ano, que está voltada aí para o Enem, certo? Outro ponto importante que também precisa ser frisado aqui é sobre como que nós vamos realizar aí o nosso momento, né? A nossa prática que vai ser validada aí no Extra Classe. Então me acompanha, dá uma olhada no slide, olha só. Então, nós estamos na aula de número 12. Muito bem, Prof. Iris, muito bem. E nessa aula de número 12, ela fala aí sobre educação física no Enem. Vocês bem sabem que nós temos aí questões que são voltadas para as práticas corporais, que faz a ligação com outros componentes e que são aí de competência da educação física. E a educação física, gente, ela está dentro das tecnologias também, certo? Então, quando eu falo aí de percepção corporal, quando eu falo de exercício físico, quando eu falo aí de estilo de vida saudável, eu já consigo perceber aí na questão que ela se refere à educação física. Ainda que tenha uma conexão com a história, uma conexão com a biologia, uma conexão aí com a matemática. Então, a gente consegue fazer essa leitura aí também. E aí, para trabalhar a educação física no Enem, eu trago para vocês aqui o seguinte: os saberes e a aplicabilidade da educação física no Exame Nacional do Ensino Médio, o chamado Enem. Também trago aqui competências que são aí trabalhadas e habilidades da educação física no Enem, conteúdos, temas da educação física que são contemplados, a estrutura e dicas aí de resolução das questões de educação física e também dicas de estudos e preparação para a prova do Enem. Você, se já realizou, vai poder realizar no próximo ano, vai poder realizar na próxima etapa, e aí é importante que você tenha esse conhecimento. E aí vamos entrar então na nossa primeira subtemática, que é saberes, aplicabilidade da educação física no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E quando a gente olha uma imagem dessa, todas as imagens aqui elas são provocativas, no subtema, tá, gente? Então você já consegue fazer conexões aí, já consegue imaginar aí diversos cenários. E aí quando eu vejo a aplicabilidade no meu dia a dia do exercício físico, eu também consigo ver a aplicabilidade da educação física no Exame Nacional do Ensino Médio. A gente já entendeu que o exercício físico ele precisa ser uma constante na nossa vida. E onde é estimulado? Através das aulas de educação física. Alguns conceitos, algumas variáveis, a gente aprende, a gente se aproxima dentro das aulas de educação física. E a educação física no Enem, ela valoriza a nossa bagagem cultural, que o candidato adquiriu ao longo da sua formação escolar, sob uma perspectiva de forma crítica, certo? Somos seres pensantes. Vamos observar os cenários. Manifestações corporais, das manifestações culturais, das manifestações artísticas, em diferentes contextos sociais. Muito bem. E aí, como que funciona tudo isso? Como que a educação física está incluída, né, inclusa no Enem? Ela está dentro do grupo de área de linguagens e suas tecnologias. Sério, Prof. Iris? Linguagens e suas tecnologias? Mas não é português, inglês, espanhol que faz parte desse contexto?
Sim. E artes? Sim. E educação física também. Porque quando a gente fala de linguagens, o nosso corpo, ele fala, gente. Então, se ele fala, né? E então, ele faz parte do contexto das linguagens. Linguagem corporal e suas tecnologias. E aí a gente falou em aulas aí sobre o avanço da tecnologia, o quanto que essa tecnologia pode favorecer as minhas práticas corporais. Então, a gente consegue perceber todas essas conexões também. E aí a gente consegue explorar o movimento, a gestualidade, as práticas corporais de diferentes grupos sociais. Conseguimos também aí analisar os discursos, os valores que estão ali presentes. A gente aprende diversos valores com as práticas corporais, diversos valores aí durante um esporte, durante uma prática corporal, seja ela qual for. A gente consegue perceber dessas práticas corporais os processos de negociação e de sentido. A gente também consegue envolver a apreciação e a produção de práticas corporais. E aí pode entrar os jogos, tá? Pode entrar diferentes tipos de grupos sociais incluídos aí nesse contexto. Então a gente já consegue perceber que a educação física, que faz parte aí das linguagens e as suas tecnologias, também é importante dentro do contexto das avaliações externas, em especial aqui do Enem. E aí o que a gente observa nesse cenário? A gente observa aí no indivíduo performance corporal, identidade juvenil, a gente consegue perceber manifestações sociais, tá? E culturais do esporte. Tudo isso faz parte do quê, prof? Faz parte aí da linguagem corporal que está integrada aí ao nosso ser social, a nossa forma de trabalhar a nossa identidade. Tudo isso faz parte desse contexto. Nesse contexto que vocês vão ver dentro das avaliações, trata-se muito de imagem corporal, os padrões na sociedade. Então, a gente começa a lembrar do que a gente estudou nas aulas do primeiro ano, nas aulas do segundo ano, nas aulas que estamos tendo aí no terceiro. Então, tudo isso se aproxima e chega aqui. Tudo bem? Consigo ver aí sobre o corpo, sobre a expressão corporal, a expressão artística. Então, tudo que diz respeito ao corpo, a gente consegue perceber aí nessas avaliações e fazem parte do contexto da educação física. A gente trabalha também questão de autonomia nas práticas corporais. Estou sempre instigando e promovendo e trazendo atividades para que vocês possam perceber aí essa conexão entre a teoria e a prática, justamente para que vocês possam, caríssimos estudantes, levar para a vida de vocês. Olha, isso eu aprendi nas aulas da professora Iris. Legal, fico feliz. Então, você está compreendendo aí a importância do exercício físico, a importância das aulas de educação física. Dentro desse contexto, a gente vê exercício físico e saúde, a gente fala aí sobre as danças, a gente fala sobre o que mais, prof? A gente fala sobre jogos, a gente fala sobre os esportes, a gente fala de muita coisa. E aí eu vou abrir aqui esse slide para você olhar de pertinho junto comigo. O que tem nesse slide? Fazendo uma análise até 2019, a gente consegue perceber a quantidade de questões, né, que caíram aí por ano. Já teve aí época em que tinha 6 questões, já teve época em que tiveram 8 questões, já teve época em que tiveram ali por volta de 9, acima ali de 10, mais ou menos 11 questões, 12 questões. Então percebam aí que o quanto que a prática, né, e esse entendimento sobre o exercício físico é importante para a gente fazer essas conexões aí. Quanto que a educação física é importante dentro dessa avaliação também. O número de questões por tema. Então, olha só, esse azulzinho que se refere ao esporte. Olha só, tivemos aí na época de 2009 2 questões, em 2010 permaneceu 2, em 2011 permaneceu 2, já em 2012 foi para 3 questões,
Lá em 2014 foram para 4, lá em 2017 e 2018 já chegaram aí em torno de 5 questões. E dentro desse contexto a gente trabalha sobre ginástica, sobre dança, sobre lutas, sobre jogos e brincadeiras. Tudo isso, gente, a gente vê, nós conseguimos visualizar nas aulas do ensino médio de forma muito fácil. E aí é por isso que é importante a gente fazer as anotações prévias, a gente fazer aí os nossos mapas mentais, a gente ter essa percepção, fazer aí essa conexão entre as imagens. A prof sempre traz aulas bem ilustradas, que é para você conseguir fazer essa conexão. Tudo bem? Maravilha, então. Olha só, um panorama dos saberes exigidos no Enem no período de 2009 a 2019. Variou bastante aí em relação aí às questões, quantitativo de questões. A gente falou aí sobre temáticas trabalhando função social da atividade física, trabalhando também sobre a imagem corporal e o corpo na sociedade, sobre lutas, sobre manifestações da dança, sobre função social e cultural do esporte, sobre jogos e brincadeiras, sobre o próprio esporte, sobre os exercícios físicos e saúde, tá? E aí vai variando aí o quantitativo de questões, mas é bem interessante essas temáticas vocês observarem também. Outra percepção aqui, na educação física de 2019, já eu trago mais atual para vocês se aproximarem e verem as conexões, ok? 4 questões aí para pessoas privadas de liberdade. Também tivemos aí 5 questões de aplicação regular. Tivemos 45 questões da área, cerca de 8,8 a 11% do total dessas questões. Tudo isso dentro do contexto da educação física no Enem. E aí você, se já realizou alguma dessas avaliações, você deve perceber que é preciso ter um conhecimento prévio para você conseguir perceber as nuances, entender como é que funciona a questão do comando da questão. Tem um enredo, tem um comando. E o que esse comando quer? Às vezes, a questão ela é bem longa e você precisa ter boa interpretação. E olha de novo a gente fazendo uso aí das linguagens. Né, da linguagem agora escrita, da linguagem aí falada, da linguagem interpretativa, e aí dentro desse contexto você consegue acertar as questões, consegue perceber essas questões. E agora nós vamos assistir uma matéria, né, uma externa aí, que é sobre educação física, também cai no Enem, tá? Educação física no Enem. Então, assiste aí comigo. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, é super importante para os alunos que estão na última série do ensino médio, visto que é a principal e mais econômica forma de ingressar nas universidades de todo o país e fazer aquele curso que sempre sonhou. Todas as disciplinas são importantes para que os alunos tenham a capacidade de realizar a prova do Enem com excelência. E com a matéria Educação Física não é diferente. Educação Física também cai no Enem. Quer saber mais sobre a Educação Física no Enem? Vem comigo! A primeira vez que caíram questões de Educação Física no Enem foi em 2009 e muitos alunos não estavam preparados. Mas isso não vai acontecer com você, não é mesmo? De lá para cá, já caíram nas aplicações do Enem aproximadamente 75 questões de Educação Física. Quais conhecimentos de Educação Física têm sido mais cobrados no Enem? Vamos lá! Manifestações sociais e culturais do esporte. Imagem corporal e padrões da sociedade. Autonomia para práticas corporais, atividade física. Manifestações da dança. Performance corporal e identidade juvenil. Exercício físico e saúde. Corpo e a expressão artística e cultural.
etapas de execução da atividade física e esportes. Lutas. Jogos e brincadeiras cantadas. As questões são bem diversificadas e no decorrer dos anos ficaram mais complexas. Viu aí? Educação física também cai no Enem. Fique agora com mais dicas e explicações em sala de aula. Muito bem, caríssimo estudante. Assistimos, você viu aí como que tem essa questão da importância do exercício físico também dentro das avaliações? Muito bem. Continuando nessa perspectiva, dá uma olhada nesse slide agora. Olha só. Então, nós estamos aí observando quais são as competências que são observadas aí e as habilidades da educação física no Enem. Quais são elas, prof? Será que são habilidades corporais? Será que são habilidades cognitivas, né, de percepção cerebral, de análise? Olha lá, vamos ver então de pertinho. Olha só esse slide, vou pedir para abrir aqui o meu diretor, obrigada. A gente tem aí, por exemplo, a competência da área, como, por exemplo, compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, de forma integradora, social e formadora de identidade. Então, a gente consegue se aproximar aí do exercício físico, das práticas corporais que fazem parte aí da minha identidade também. Eu consigo observar e fazer aí reflexões sobre a potencialidade e os limites do nosso corpo, observar a importância de assumir um estilo de vida mais ativo. Por que, prof, que eu preciso de um estilo de vida mais ativo? A gente já falou sobre estilo de vida ativo e estilo de vida sedentário. O estilo de vida ativo vai me permitir viver com qualidade. O estilo de vida ativo vai me permitir saborear aí as diversas oportunidades. Em contrapartida, o estilo de vida sedentário, né, acomodação por muito tempo, vai prejudicar a minha saúde, o que não é legal, o que não é interessante. Então, a gente já começa a perceber essa questão da importância da manutenção da nossa saúde. E aí eu consigo fazer tudo isso através do quê, prof? Através das atividades que são propostas aí dentro do planejamento das aulas de educação física, que competem à área de educação física, através dos esportes, dos jogos, através das lutas, das ginásticas, das danças. Eu também consigo perceber através das atividades rítmicas, expressivas, dos esportes de aventura e de natureza, dos conhecimentos sobre o corpo, e eu consigo perceber que tem para todos os gostos aí práticas corporais. Dentro das habilidades, eu trago uma aqui bem interessante, que fala aí sobre reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidade de um grupo social. A partir do momento que eu exercito, que eu faço práticas corporais, eu também começo a me envolver com outros grupos que têm os mesmos interesses que eu. Isso é interessante. Outra aqui que traz é sobre reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas. Manter o meu equilíbrio, né, do meu corpo, da minha saúde. Também de reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os meus limites de desempenho e as alternativas de adaptação dos diferentes grupos. A gente vive entrando e saindo de grupos, não é isso? Muito bem. E a gente aprende com todos eles, e nesses grupos em que tem diversas formas de práticas corporais, de formas artísticas, de formas expressivas, a gente aprende muito também. Tá, prof, mas quais são os conteúdos que normalmente caem, né? Então, olha só, os conteúdos, os temas da educação física que normalmente são contemplados aí. Bora lá, então, conhecer um pouquinho mais de pertinho. Eu tenho aí, entre as principais temáticas que são contempladas, vocês vão observar aí temáticas sobre práticas corporais e autonomia,
o padrão estético contemporâneo. Eu consigo também observar isso sobre os esportes, sobre o exercício físico e saúde, sobre o corpo, sobre as danças e principalmente sobre o condicionamento físico. E aí, que ligações essas que influenciam na sociedade? Que também a gente consegue fazer conexões com os gastos dos governos, das políticas públicas e manter as pessoas o mais saudável possível. E nesse contexto que a gente vem seguindo aí das nossas aulas de educação física desde o primeiro ano, que a gente vem conversando e trocando, então a gente consegue perceber as principais temáticas, os principais temas que são abordados. Então, quando vocês estudam sobre educação física, vocês visualizam muito essas temáticas. E aí, por exemplo, no Enem, e eu vou abrir agora esse slide de pertinho para você olhar de perto. No Enem de 2009 a 2014, tiveram aí cerca de 37 questões que estavam ligadas aí a padrões corporais, a corpolatria. A gente começa a pensar, né, se o meu corpo influencia nessa sociedade. A gente começa a pensar aí na magreza extrema ou na obesidade. Também consegue perceber aí o contexto de vigorexia, anorexia, bulimia. Então, estão tudo dentro desse contexto. Aspectos gerais da atividade física. Como que eu consigo aí no meu dia a dia realizar as minhas práticas, as minhas atividades físicas, me manter ativo, não só trabalhando, não só estudando. Função social das atividades físicas, que a gente conversou agora há pouco. Atividades físicas, artes, identidades brasileiras. E aí a gente consegue perceber aí a força da cultura, muito ligada aí ao indígena, muito ligada à cultura africana. Então, tudo isso entra também nesse contexto da nossa identidade. Aptidão física e ginástica laboral. Lembra que a gente vem falando sobre exercício físico no contexto do trabalho? Então, entra aqui, ó, tá? Lutas, essas práticas corporais num contexto não de briga, mas sim de luta. Então, a gente vem estudando pouco a pouco e vem analisando aí essas temáticas desde o primeiro ano. Entre 2009 e 2014, o que teve o maior percentual foi falando sobre a questão do nosso corpo. Como que o nosso corpo, como que a sociedade vai interferir nesse nosso corpo? O quanto que a mídia interfere nessa nossa percepção corporal também. Então, está tudo interligado aqui nesse contexto. De 2015 a 2019, a gente teve aí, dentro dessa abordando essas mesmas temáticas, chama a atenção aqui a questão da função social e cultural do esporte. Então, tiveram aí cerca de 34 questões. De 2009 a 2023, a gente consegue ver muito, né, falando aí sobre a fisiologia do exercício, anatomia humana, princípios do treinamento, esportes coletivos e individuais, saúde e qualidade de vida, história da educação física e também atividades físicas que podem ser adaptadas. Então, perceba que está muito interligado. Se você vem acompanhando com muita atenção as nossas aulas, as minhas aulas aqui em educação física desde o primeiro ano, você com certeza se saiu muito bem, se sairá muito bem nas avaliações externas, tá? No Enem. O que mais, Profires? Olha só. Qual é a estrutura? Quais são as dicas para resolver aí as questões de educação física? Então, vamos de fato para a prática. Vamos observar aqui esse cenário mais de pertinho, né, prof? Muito bem. Eu tenho aí um uso de texto. E aí eu preciso saber interpretar. Eu preciso saber analisar e preciso saber interpretar. Eu tenho aí a utilização aí de uma charge, por exemplo, que vai reforçar o caráter interdisciplinar. Então, essa charge, essa figura, essa imagem, ela vai somar com uma leitura de mundo, vai associar com outros componentes curriculares.
pode estar interligado à matemática e educação física, pode estar ligado à história e educação física, pode estar ligado, vamos supor, à física e educação física, física e educação física, redundante, né? Legal. Pode estar ligado aí às artes e à educação física, enfim, pode ter todos os componentes interligados aí, fazendo essa conexão interdisciplinar. Essas ilustrações vão contemplar temáticas diversas, assuntos da atualidade. Por isso que é importante vocês sempre estarem lendo, não só na mídia, na internet, mas lerem livros, revistas, estarem atentos aos jornais. Tudo bem? Pode-se utilizar aí de tabelas para entrar aí num pensamento, numa ideia, para que você consiga fazer uma análise. Muito bem. Que outras características? Então, eu tenho um padrão em que observo a relação com saberes aplicados na educação física, que vai requerer boas vivências nas aulas, e é por isso que eu chamo vocês sempre para fazer essa conexão entre a prática e a teoria e a prática. Então, se você já teve várias vivências, você observou aí tudo que a gente já conversou, você vai sair bem. Então, temos conhecimento das práticas esportivas e da atividade física, o que a gente observa aí na mídia, o que a gente observa na TV. Um outro padrão aí é em relação às práticas corporais e à sociedade. Então, vai requerer uma interpretação de um texto sem a necessidade de conhecimento profundo da área, tá? Então, existe aí esses tipos de características nas questões. E aí eu trago aqui um texto aqui para a gente ler junto. Vem comigo. Essa questão aqui é uma questão adaptada de 2019. Ela fala aí sobre esporte e cultura e tem aí uma análise acerca aí da esportivização de práticas corporais nos jogos indígenas. Olha o que diz. Nos jogos dos povos indígenas, observa-se que as práticas corporais realizadas envolvem elementos tradicionais, como pinturas e adornos corporais, e modernos, como a regulamentação, a fiscalização e a padronização. O arco e flecha e a lança, por exemplo, são instrumentos tradicionalmente utilizados para caça e defesa da comunidade da aldeia. Na ocasião do evento, esses artefatos foram produzidos pela própria etnia. Porém, a sua estruturação como modalidade esportiva promoveu uma semelhança entre as técnicas apresentadas como um sentido único da competição. Do que a gente está falando, prof? Do que a gente está falando, caríssimo estudante? Nós estamos falando sobre... Quem arrisca aí? Fala aí para mim, que eu quero ouvir daqui, hein? Sobre os jogos dos povos indígenas. É sobre isso que nós estamos falando. Tudo bem? Continuamos então. A relação entre os elementos tradicionais e modernos nos jogos dos povos indígenas desencadeou a... E aí nós vamos verificar. Será que foi a padronização de pinturas e adornos corporais? Letra B, a sobreposição de elementos tradicionais sobre os modernos. C, a individuação das técnicas apresentadas em diferentes modalidades. Letra D, legitimação das práticas corporais indígenas como modalidades esportivas. E letra E, a preservação dos significados próprios das práticas corporais de cada cultura. E aí, caríssimo estudante? Analisa aí, vou dar 3 segundos para você me dizer qual seria a resposta correta em relação aos elementos tradicionais e modernos nos jogos dos povos indígenas. Desencadeou o quê? Veja então. Como que a gente faz essa correção? A gente observa o título. No título a gente já tem aí dicas importantes. A gente observa palavras-chave. Quais são as palavras-chave?
esporte e as suas variantes, como, por exemplo, modalidade esportiva, esportivização. A gente está falando de esporte. O que mais que eu preciso analisar? O comando. O que o comando quer? Então, busca saber a relação entre os elementos tradicionais e modernos nos jogos dos povos indígenas. O que isso desencadeou? E aí, qual a resposta correta, Profires? A resposta correta é a letra D, que dizia o quê? Vamos voltar lá, então. Ela fala da legitimação das práticas corporais indígenas como modalidade esportiva. Eu estou validando que essas práticas corporais agora fazem parte aí do contexto esportivo também. Muito bem, é isso aí, caríssimos estudantes. Então, a gente precisa estar atento, é importante observar isso aqui, tá? Mais uma questão aqui. Essa também é adaptada, porém, de 2018. E aí eu tenho um texto 1, lembra que eu falei que pode ter imagens, pode ter ilustração, pode ter uma charge? Aqui a gente tem uma imagem e essa imagem diz o seguinte: aqueles que pensam que não tem tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde serão obrigados a ter tempo para as doenças. Nossa, essa foi forte, hein, prof? Foi pesado, né? Foi, com certeza, é para ser assim mesmo. Continuamos aqui, olha lá. No texto 2, a gente teve o texto 1 com a imagem, e agora o texto 2 diz o seguinte: imaginemos um cidadão residente na periferia de um grande centro urbano, que diariamente acorda às 5 horas para trabalhar. Enfrenta, em média, 2 horas de transporte público, em geral lotado, para chegar às 8 horas ao trabalho. Ele termina o expediente às 17 horas e chega em casa às 19, para aí sim cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos e etc. Como dizer a essa pessoa que ela deve praticar exercícios, pois é importante para a sua saúde? Como ela irá entender a mensagem da importância do exercício físico? A probabilidade dessa pessoa praticar exercícios físicos regularmente é significativamente menor que a das pessoas de classe média alta, que vivem outra realidade. Nesse caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente e não conseguir praticar exercícios e, consequentemente, culpada pelo fato de ser ou estar sedentária. Olha só a questão social aí, hein, gente? Vocês viram? A gente está falando aqui que a gente precisa ter tempo para a prática do exercício, porém, eu estou falando de um cidadão brasileiro que trabalha frequentemente e não consegue encontrar tempo e nem dispor de dinheiro para realizar as práticas corporais. E aí entra esse conflito. O que a questão está querendo? Segundo o texto, propõe uma reflexão sobre o primeiro, né? A gente lê o segundo agora, do cidadão, e ele faz uma reflexão com o primeiro, acerca do impacto das mudanças no estilo de vida na saúde apresenta uma visão. Letra A. Vamos lá analisar. Medicalizada, que relaciona a prática de exercícios físicos por qualquer indivíduo à promoção da saúde. Ela mostra aí também uma visão ampliada, que considera aspectos sociais intervenientes na prática de exercícios no cotidiano. Ela mostra uma visão crítica, que associa a interferência das tarefas da casa ao sedentarismo do indivíduo. Ela mostra uma visão focalizada, que atribui ao indivíduo a responsabilidade pela preservação de doenças. E ela mostra uma visão geracional, estou falando de gerações, que preconiza a representação do culto à jovialidade. Vamos então fazer a correção dessa questão e vamos analisar de pertinho. Vem comigo. Apresenta textos. Maravilha, a gente tem 2 textos, certo? Muito bem. E um com ilustração. A gente tem palavras-chave e as palavras-chave no texto são saúde, prática do exercício físico regular. Muito bem. No comando, ele busca saber a visão sobre o impacto da mudança no estilo de vida para a saúde. Certo? Muito bem. E aí, prof, qual é a resposta correta?
A resposta correta é a letra B. Então, que se percebe ali uma visão ampliada da saúde que considera os aspectos sociais intervenientes na prática do exercício físico cotidiano. Ok? Maravilha. Continuamos por aqui, então. E aí eu trago dicas agora para você, tanto para essa avaliação como para outras. O que a gente tem que observar? Dicas para um estudo saudável. Então, eu vou elaborar uma agenda de estudo diário, eu vou ser organizado, né, gente? Nessa organização, eu vou buscar otimizar o meu tempo para cumprir aí as minhas metas diárias. Vou buscar realizar exercícios físicos, de novo, exercícios físicos, para que eu consiga relaxar, para que eu consiga aliviar as tensões do dia a dia. Também proponho aqui que você reserve um local tranquilo, um local arejado, para que você consiga estudar de forma em paz, consiga captar melhor aí as aprendizagens. Use roupas confortáveis. Dedique um tempo para descansar o seu corpo e a sua mente. Adote hábitos bons, né? Bons hábitos na alimentação. Bons hábitos saudáveis. Controle aí a ansiedade e o estresse. E aí, como é que eu faço isso, prof? Através do exercício. Olha ele lá em cima, né? E acredite no seu potencial e mantenha aí o seu foco. Muito bem. Outro ponto na água. Esse ponto aqui é um ponto importante em termos de estudo saudável. Muito bem. Agora, quando eu falo aí na hora da avaliação, eu vou ler o enunciado, o comando, com bastante atenção e as alternativas. Eu vou observar qual é o texto inicial, o que motiva esse texto, vou fazer essa conexão, vou apontar, vou trazer caminhos para possível resposta. Vou utilizar um lápis para poder grifar as partes importantes, relevantes que vão aparecendo. Também vou riscar em cima das alternativas que eu já sei que estão erradas, que não fazem sentido nenhum. Tudo bem? Maravilha, então. Então, essas são as dicas essenciais aí para a nossa avaliação dentro do contexto da educação física dentro do Enem. Agora, gente, eu trago para vocês aí pontos importantes para o nosso extra classe, tá bom? Então, preste atenção aí. Qual a ideia, Prof. Iris? A gente tem 4 etapas que a gente precisa avançar. A primeira etapa é sobre o planejamento do projeto Exercite-se Mais, Mais e Mais. Então, você vai preencher o formulário que está nesse link ou que está disponível em Word. Na segunda etapa, vai escolher as atividades, vai mobilizar outras pessoas, tá? Para participar junto com você. Na terceira etapa, você vai realizar aí os registros, vai realizar as práticas e os registros dessas práticas que foram aí orientadas, direcionadas pelo professor, no nosso momento Exercite-se Mais, ao longo aí de todas as práticas daquelas aulas que eram completinhas, ok? Muito bem. E na quarta etapa eu vou avaliar a entrega dessas atividades, dessas práticas que foram realizadas aí no nosso projeto. Então é a somatória de tudo isso. Nesse extra classe, gente, eu preenchi ali aquele formulário, que está disponível também em Word. Eu vou agora, depois que eu fiz isso tudo, eu tenho propostas do que vocês podem trazer como produto final. E é um grande produto que eu estou aguardando, ansiosa por cada turma, é o grande livro da educação física. Livro, né? Um grande livro, é um grande livro mesmo. Então, a proporção dele é ser grande. É ser do tamanho de vocês? Talvez. Vocês vão trazer aí ilustrações, recortes, figuras, colagens, desenhos, esquemas, de tudo que vocês viram nas nossas aulas. Tudo bem? Você também pode fazer aí, junto com seus amigos, um podcast bem caprichado. Eu sei que tem várias escolas aí que já iniciaram aí o projeto aí do podcast, já sabem como encaminhar, como fazer. E então faça um podcast voltado para o exercício físico, voltado para as nossas aulas de educação física, para as práticas, bem elaborado, bem planejado. Pode também se utilizar de reportagens, entrevistar a comunidade.
a respeito das práticas do exercício físico, pode realizar diário dessas práticas que vocês fizeram e trazer para cá para o grande livro, tá bom? O grande livro da educação física, o Big Book, Book Big, né? Pode fazer portfólio de fotos e descrição das atividades que foram realizadas. Também vídeo curto dessas práticas realizadas, escrita de cartas sobre essas práticas, produção de cartazes, painéis, entre tantas outras formas que vocês podem trazer aí para representar esse momento do nosso extra classe. Exercite-se mais, mais e mais. Tudo bem? Eu estou esperando esse grande livro da educação física, hein? Quero ver qual vai ser o livro mais bonito, mais ilustrado, com mais representação, com fotos, com desenhos, com figuras, enfim. Eu quero ver como é que vai ser essa produção. E mostrem o processo. E aí nós chegamos no nosso momento final da aula, que é o momento aí do exercite-se mais, mais e mais. E a proposta para hoje, para que vocês se exercitem, se movimentem um pouco, vai ser em grupo. Vocês vão realizar aí uma corrente humana. Então, vocês vão segurar uns nas mãos dos outros, formando uma espécie de uma corrente humana, e vocês vão delimitar aí um espaço. O professor pode delimitar um espaço, uma distância, sem que essa corrente quebre. Então, vocês vão se deslocar por esse espaço. Eu não quero que seja muito pertinho, nem longe demais, tá? Mas vocês vão se deslocar em conjunto, unidos. Se tiver um espaço aberto aí, uma quadra, um campo, fique à vontade. A gente vai trabalhar nessa função aqui a questão da cooperação. E a cooperação, ela acontece quando eu não solto as mãos do meu colega. Não é isso, Profires? Exatamente. Quando eu não solto as mãos do meu colega. Tudo bem? E para somar toda essa nossa aula de hoje, que eu falei com vocês aí sobre a educação física dentro do Enem, pós nosso momento exercícios, eu deixo um material aí sugestivo para que vocês possam fazer aí. Tem um compilado de questões feito aí pelo professor Paulo Emílio de Minas Gerais, que tem diversas questões que tem esse mesmo contexto de avaliações, né, de questões do Enem dentro da educação física. Então, vocês podem realizar, tem o gabarito, o professor tem aí de posse o gabarito lá do terceiro ano e ele vai analisar e observar se vocês acertaram todas as questões. Não deixem, tá? Aliás, realizem aí todas essas práticas, realizem as sugestões de leituras, as sugestões de avaliações. Isso aqui serve como uma espécie de um simulado, tá bom? Quando o professor achar conveniente aplicar, já temos aqui o material e já tem um gabarito, tá bom? Vocês vão realizar e vão aí ver as suas habilidades perceptivas nas nossas aulas até aqui, do primeiro ano até o terceiro e nesse exato momento. Tá bom? Eu vou ficando por aqui e nós vamos nos ver aí nas próximas aulas. Mas antes disso, eu fecho com vocês com uma mensagem para essa nossa aula de hoje. E o que diz, Profires, essa nossa mensagem aí? Olha só. Opa, eu avancei demais, né? Isso, tem uma mensagem aqui para vocês que eu vou voltar. E ela diz o seguinte. Cadê a mensagem? A mensagem não veio, prof. Não, calma. Deixa eu achar ela aqui, que ela tá aqui. Por que ela não quer aparecer para vocês? Boa pergunta. A mensagem não quer aparecer para vocês, mas eu deixo a mensagem para vocês dizendo o seguinte: o esforço e constância são o teu bilhete para uma vida melhor. Então, caríssimo estudante, nessa perspectiva aí de esforço, de dedicação, eu espero que você se saia bem em qualquer que seja a avaliação que você realize, tá bom? Então, se dedique. Tchau, tchau!